Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um assunto de utilidade pública, o descarte de medicamentos. O Brasil é um dos líderes mundiais na venda de medicamentos, mas o descarte incorreto é responsável por impactos ambientais e pode prejudicar a nossa saúde. E o que pouca gente sabe é que existe uma maneira correta de descartar os remédios vencidos. Quem conversa com a gente sobre isso é um farmacêutico. Com a palavra, Everton Prado. A alta venda de medicamentos no Brasil reflete um cenário de automedicação da população? Atualmente o Brasil ele é um dos maiores consumidores de medicamentos e isso vem refletindo na automedicação e, consequentemente, na intoxicação por esses medicamentos, né? Devido a essa intoxicação também o paciente, a população, ela acaba correndo riscos por conta da intoxicação e do descarte desse medicamento. Muitos descartes são feitos incorretamente, né? Então esse descarte ele acaba vindo gerar problemas para o meio ambiente e até mesmo para a saúde pública. Existe automedicação no Brasil? Sim, hoje, por conta do aumento das drogarias, o aumento da acessibilidade dessa população a medicamentos, a gente acaba tendo o risco aí da automedicação. Por isso que é muito importante, é fundamental que essa pessoa, esse cidadão, ele consiga ir até uma drogaria e buscar pelo farmacêutico. Hoje o farmacêutico ele é o profissional da saúde com maior acessibilidade para a população. Então é o profissional da saúde mais próximo dessa população. Então isso ele consegue orientar, consegue passar as informações corretas, tanto do seu uso quanto do seu descarte. Como é o cenário atual de descarte de medicamentos nas residências? Hoje, muitas pessoas ainda descartam medicamentos em pia, em vaso sanitário, em lixo comum, né? E isso não é o correto. Por quê? O medicamento ele tem muitas formulações, então ele tem muitas substâncias, e uma delas substâncias químicas. E essas substâncias elas podem vir a dar problemas tanto para o meio ambiente quanto para a população, para a saúde humana e a saúde animal. Quais são os impactos do descarte incorreto de medicamentos para a população e para os animais? A população ela acaba tendo riscos, sofrendo os riscos ao descartar esse medicamento por conta das substâncias químicas que compõem ele. Então essas substâncias químicas elas podem degradar, elas podem aumentar, potencializar alguma ação e ter reações químicas, tanto no meio ambiente como no solo, na água. Então, essa população ingerir uma água contaminada com isso. Por exemplo, algumas situações como ele descartar uma substância, que essa substância ela vai potencializar, reagir com água, né? Então pode ser uma substância ácida e ele, sem descuido nenhum, ele pode fazer ingestão dessa substância, né? Ou o próprio animal, onde a gente vai impactar mais a saúde animal, né? Então o ser vivo em si que vai ser mais impactado com isso. Então um peixe, ele vai lá, alimenta-se daquela substância tóxica e essa substância depois, o ser humano, ao ingerir esse alimento, está ingerindo um alimento intoxicado. Qual é a importância da população verificar o vencimento dos medicamentos em suas residências? É interessante que a população ela faça a conferência, né, sempre do vencimento, da validade desse medicamento. Porque o medicamento ele tem uma validade como qualquer outra substância, como qualquer outro produto. E essa validade é fundamental, é importante. Se existe, deve ser cumprido. E por quê? O medicamento ele pode, após o vencimento, dependendo da substância que ele tem, que compõe aquele medicamento, ele pode vir dar reações alérgicas, ele pode vir dar efeitos colaterais àquele paciente. Então, ele pode potencializar o efeito, né? Então, um efeito que era para ser desejável, ele vai aumentar esse efeito. Ou, ao contrário, né? Esse medicamento não ter efeito. Então, a pessoa está fazendo uso de um medicamento que não vai ter efeito nenhum, né? E por quê? Por conta da validade. Por isso que é sempre importante ter o contato aí sempre com o farmacêutico, se orientar com o farmacêutico. Como é feito o descarte de medicamentos em hospitais e clínicas? Em hospitais e clínicas, o descarte desse medicamento, o descarte dessas substâncias, elas são feitas através de descartes corretos. Então,
todos os lixos infectantes são considerados infectantes ou até mesmo um medicamento, a classe medicamentosa, existe um procedimento correto que todos esses procedimentos devem ser seguidos. Toda clínica, todo hospital, ele tem que ter, é obrigado a ter um plano de gerenciamento de resíduos. Então, nesse plano de gerenciamento de resíduos, ele deve conter as fórmulas medicamentosas. Então, esses fármacos, eles devem ser descartados corretamente. Onde vai ser? Normalmente tem um local apropriado, que após esse local, muitas vezes essa empresa, esse hospital, ele devolve, a gente faz a logística reversa, que é devolver para a empresa farmacêutica. Então, ou para a indústria, ou para a logística, para a empresa de logística. Então, devolve essa substância e eles devolvem para a indústria. E a indústria faz o descarte correto. Normalmente é uma incineração, aproveitamento de algumas substâncias ou até mesmo de embalagens. Então, é feito todo esse descarte correto. Quais são os riscos do descarte incorreto de medicamentos nos domicílios? Os descartes em residência, em domicílio, eles devem tomar muito cuidado. O medicamento ele não pode ser levado para a pia de um banheiro, ou para um vaso sanitário, ou para o lixo comum mesmo. Esse medicamento, num lixo comum, pode vir um animal, pode vir a entrar no solo, e essa substância ela vai contaminar esse solo. Então, ela pode vir a contaminar o solo, pode vir a contaminar um animal que vai ingerir. Ou até mesmo, o problema seria o quê? Seringas, faço uso de seringas, preciso fazer uma medicação onde eu preciso utilizar seringas e agulhas. O que fazer com essas seringas e agulhas? Agulhas, elas devem ser descartadas num recipiente rígido. Uma dica é, não tem um recipiente rígido, não conseguir pegar ele num posto de saúde, comprar ele, adquirir ele numa clínica, eu posso utilizar de uma garrafa PET, uma garrafa rígida, onde eu consigo colocar as minhas agulhas ali. E depois levo essas agulhas para um local apropriado, uma clínica, um hospital. Eles vão fazer essa coleta do domicílio e levar para o local, para o estabelecimento correto. Um outro risco é você colocar seringas e agulhas num lixo comum. Colocando elas num lixo comum, você vai fazer o quê? O próprio coletador desse lixo, ele pode vir a perfurar a sua mão, pode vir a se contaminar com alguma coisa. Então, ali, essa substância, em contato com o sangue, ela vai proliferar, então pode vir ter a micro-organismos, e esse micro-organismo infectar uma pessoa que simplesmente está fazendo a coleta desse lixo. Como as políticas públicas podem contribuir para a conscientização da população? A política pública ela tem como contribuir ajudando a população, auxiliando a população com informações, com campanhas, né, criação de leis que possam ajudar aí nesse descarte domiciliar, como descartar. Um exemplo é agora a nossa entrevista. Então, a gente está conseguindo passar essa informação, né? Hoje, atualmente, na faculdade onde eu leciono, onde eu coordeno um curso de farmácia, a gente sempre está fazendo campanhas para fazer esse descarte. Tanto orientação para a população, quanto a esse descarte correto. Como deve ser descartado, o que deve ser feito, onde deve ser levado. Então, hoje, a política pública ela tem como contribuir com ações, campanhas em rede pública, em UBS, hospitais públicos e assim vai. Existe uma entidade ou instituição que representa as farmácias? Existe o Conselho dos Farmacêuticos, que eles estão sempre ali em cima, trabalhando com relação a esse descarte. Então, eles estão sempre tentando conscientizar a população e os farmacêuticos. Então, como? Através de treinamentos, através de palestras, informações, debates que tragam essa informação também para aquele profissional que já está no mercado. Não só para o futuro profissional, mas também para o profissional que está ali no mercado. As pessoas estão mais conscientes em relação ao descarte e à automedicação? De um tempo para cá, a população elas estão pensando um pouco mais, elas pensam um pouco mais no meio ambiente. Então, todos pensam mais no meio ambiente, como que está o ambiente, né? O que eu posso, o que eu não posso, até mesmo a coleta seletiva, que já existe hoje, padronizado para coleta de metais, plásticos, papéis, então já existe isso, as pessoas estão um pouco mais conscientizadas. Mas com relação ao medicamento, uma sobra ali até mesmo de um álcool, o que eu faço, onde eu jogo,
né, de uma acetona, que é uso doméstico, que toda mulher ela usa. O que eu vou fazer? Uma sobra de um creme, onde eu faço? O que eu faço? Então isso, como que ela vai saber? Como ela vai obter a orientação? Através de campanhas. Hoje, drogarias, farmácias, junto com o próprio conselho de farmácia, se tem muita ação com relação a isso. Então faz ações, campanhas em praças públicas ou até mesmo nos próprios estabelecimentos para fazer com que aquela população se conscientize. Então de um tempo para cá melhorou, mas ainda a gente percebe que ainda tem muito para se melhorar, né? A gente ainda tem muito descartes incorretos, a gente vê ainda muito descartes incorretos. Como deve ser feito o descarte correto de medicamentos veterinários? Com relação a medicamentos veterinários, né, a gente tem que pensar da mesma forma de um medicamento humano. Por quê? Medicamento veterinário também tem substâncias químicas, também tem materiais que vão degradar, vão potencializar alguma ação. Então, esse medicamento veterinário ele tem que agir da mesma forma de um medicamento humano. Então, o medicamento veterinário é aquela sobra de um comprimido, né? O que eu faço? Devolva para a clínica de pet, devolva ali para o seu veterinário, ele vai fazer o descarte correto desse medicamento, né? Então, ele consegue fazer daquela sobra uma correta eliminação. Qual é a forma correta de armazenar medicamentos em casa? Os medicamentos eles devem ser armazenados de uma forma correta. Qual é essa forma correta? Não tem essa informação. Como busca essa informação? Dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia com um farmacêutico, o profissional mais perto da população, ele pode te dar essa orientação. Como deveria ser? O medicamento ele não pode ser guardado em locais úmidos, como um banheiro. Armarinho de banheiro, eu vou lá, coloco um colírio, coloco uma solução dentro do banheiro. Não, porque o banheiro ele vai oscilar muito a sua temperatura. Na cozinha, tem o hábito de colocar em cima de geladeira. A geladeira ela esquenta. Esse medicamento ele pode perder seu efeito. Então, o fato de você colocar num ambiente que não está propício para ele, que é uma geladeira, ou até mesmo dentro de banheiro, ou um local quente, deixo o medicamento dentro do meu carro, saio para trabalhar, o carro chega a 40 graus. Isso eu vou perder estruturas, perder a ação daquele medicamento. Ou, pior, potencializar esse medicamento. Então, ele deveria ter uma ação, ele vai ter um efeito rebote, ele pode ter um efeito maior do que ele deveria ter. E isso causando uma toxicidade. Então, os medicamentos eles devem ser armazenados sempre de maneira correta, sempre mantendo a sua embalagem original. Então, todo medicamento ele tem que ser mantido na embalagem original. São várias caixinhas, sim, mas existe um estudo que mostra que aquele medicamento na embalagem primária, que é o blister, onde a gente consegue tirar ali do alumínio, ele é a embalagem primária. Depois eu tenho uma embalagem secundária que vem a caixa. Então, essa caixa está ali para proteção daquele medicamento. Posso colocar ele numa caixa de medicamento? Posso. Essa caixa ela tem que ter uma ventilação. Não adianta eu colocar dentro de uma caixa de sapato e colocar dentro de um guarda-roupa. Dentro desse guarda-roupa eu ponho um cobertor em cima. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou aquecendo. Então, estou mantendo um ambiente aquecido. O melhor para se fazer é deixar sempre esse medicamento num ambiente, numa temperatura ambiente. Claro, se esse medicamento ele precisa ir para a geladeira, é outra história, mas sempre ele naquela temperatura que pede normalmente na embalagem. Como funciona a logística reversa? Com relação à logística reversa, nós também temos que tomar cuidado, porque não adianta eu pegar todas aquelas sobras de medicamentos que eu tenho em casa, misturar tudo num frasco e levar para a empresa coletadora, que é a farmácia, a drogaria, porque esses medicamentos vão estar todos misturados. Então, eu estou misturando, da mesma forma, eu posso fazer com que tenha uma reação química ali, né? Então, com essa reação química, quando eu mandar de volta para a empresa, não vai ter solução, eu não consigo fazer nenhuma ação com isso, apenas o descarte mesmo. Então, a ideia não é também, num descarte, eu tirar do blister, que é a embalagem metálica, a embalagem onde está aquele medicamento, colocar todos juntos e mandar para descarte. Não, deixa na sua embalagem original, deixa nesse blister, leva a embalagem, leva, se for uma solução aquosa ali, eu tenho uma solução mesmo, um líquido, um xarope, devolve ele como inteiro e não virar ele na pia, no esgoto hoje da população. Quais dicas você deixa para a população?
Para finalizar, né, vai algumas dicas. Automedicação. Eu devo, que momento me medicar, me automedicar? Em que momento eu posso fazer essa automedicação? Né? Sempre busque a informação do farmacêutico. Tenha ali a informação correta, o que eu posso e o que eu não posso. Ou o farmacêutico ou o médico é os únicos profissionais que podem te fazer essa orientação, te indicar o medicamento correto. Então não é, meu filho, minha filha teve um problema, está com uma dor e é uma dor semelhante à que eu tenho, eu vou lá e me automedico. Hoje o grande risco de tudo isso, as pessoas têm uma dor de cabeça constante e ela vai e fica se automedicando. Porém, essa dor de cabeça não é comum. Então, ela pode estar mascarando alguma patologia, alguma doença. Então, isso é interessante que ela vá atrás, vá buscar a informação, vá buscar um diagnóstico com o médico, com o farmacêutico, mas sempre procure esse diagnóstico. Outra dica importante é com relação à guarda de medicamento. Guarde esse medicamento corretamente, coloque esse medicamento, deixe ele na embalagem original, deixe ele sempre no local apropriado. Outra dica quanto ao descarte. Esses descartes devem ser feitos corretamente. Onde tem o medicamento, sobra de medicamento, medicamento vencido, leve ele ou numa drogaria ou numa farmácia, no estabelecimento de saúde mais próximo de você. Mas não jogue ele hoje num lixo comum, um vaso sanitário, na pia, na rede de esgoto. Hoje, os alunos do curso de farmácia fazem muitas ações voltadas para isso. Então, não fique de fora. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima!